fez voar pelos ares o principal pavimento da nova fábrica, ocasionando a morte de 7 operárias e deixando um saldo de 15 feridos. O desastre, ouvido até no centro de Caxias e arredores do bairro São Pelegrino, causa enorme comoção na cidade. Um velório coletivo é realizado na Catedral Diocesana sob as bênçãos do bispo Dom José Barea. O episódio também abala profundamente os dirigentes da Gazola Trave, que posteriormente são estimulados pelas autoridades militares e civis do Estado e da União a reconstruir o prédio e retomar a produção. O acelerado ritmo de trabalho seguiu até o término da Segunda Guerra Mundial, em 1945. Em homenagem às vítimas da explosão, é inaugurado em 25 de agosto de 1943 o marco em memória às moças operárias no pátio em frente ao pavilhão de munições da empresa. Era ali que as operárias enchiam os cartuchos de pólvora quando ocorreu o acidente. Lembrando um obelisco, o monumento com uma placa de bronze contém os seguintes dizeres: as denodadas e infelizes companheiras de trabalho Odila Gubert, Graciema Fórmulo, Júlia Gomes, Olívia Gomes, Irma Zago, Maria Bom e Tereza Moraes, aqui vitimadas quando cumpriam seu dever pelo esforço de guerra do Brasil, na manhã lutuosa de 22 de julho último. Homenagem em continência da firma Gazola e Trave, Caxias do Sul, 25 de agosto de 1943. Em 1959, 16 anos após a explosão, a Câmara de Vereadores de Caxias do Sul encaminha projeto de lei homenageando vultos históricos e outras personalidades com nomes de logradouros, entre elas 6 com os nomes das operárias vítimas do acidente na Gazola. Assim, desde 1960, Graciema Fórmulo, Irma Zago, Tereza Moraes, Olívia Gomes, Júlia Gomes e Maria Bom têm suas histórias cruzadas pelo bairro Sagrada Família, alguns metros da fábrica onde perderam a vida. No ano de 2003, outra importante conquista. O marco em memória às moças operárias e o pátio do antigo pavilhão são inscritos no livro de tombo do município de Caxias do Sul, garantindo com essa atividade sua proteção e preservação. A fim de homenagear a memória dessas heroínas brasileiras que tiveram suas vidas perdidas em prol da pátria brasileira, a Liga da Defesa Nacional, Núcleo de Caxias do Sul, por decisão de sua diretoria, concedeu pós-mortem a medalha Pró-Pátria às vítimas do acidente. A medalha Pró-Pátria foi concebida por ocasião do jubileu de 100 anos da criação da Liga de Defesa Nacional, tendo por objetivo reconhecer e homenagear os herdeiros das tradições de Olavo Bilac, guardiões de nossa Mãe Gentil, empenhados em glorificar e propagar o sentimento do dever, honra e amor cívico. A medalha em acabamento dourado se constitui de uma cruz de achote branca, guardada por espadas cruzadas à retaguarda, tendo uma estrela no centro de cada braço lateral e inferior, a representarem os valores de civismo, patriotismo e brasilidade. Assim, a medalha Pró-Pátria é concedida com o fulcro de representar o reconhecimento à personalidade que, por sua atuação marcada pela dedicação e o empenho em honrar as cores do pavilhão nacional, atuaram em prol da causa do civismo, exaltando com honra o espírito patriótico e elevando o bom nome das instituições nacionais para a sociedade do amanhã. Convidamos para receber em nome das vítimas daquele fatídico acidente ocorrido
no ano de 1943, familiares de Graciema Fórmulo. Familiares de Odila Gubert. Familiares de Anoema da Costa Lima. Quer deixar a bolsa aqui? E familiares de Tereza Moraes. Gente, que lindo. Que linda, gente. Deve estar sorrindo. Que lindo. Agradecemos também a presença do vereador Alexandre Bortolucci e reforço para vocês que no início dessa cerimônia o Padre Cláudio já fez uma bênção a todas as medalhas que serão recebidas hoje. A medalha comemorativa do bicentenário da independência do Brasil
tem por objetivo reconhecer a dedicação e trabalho de personalidades, cidadãos, entidades e autoridades brasileiros e estrangeiros que tenham colaborado com a ordem e o progresso do Brasil ao longo de sua história. A honraria possui em destaque sua fita nas cores verde e amarelo, em franca alusão do pavilhão nacional, e logo abaixo o ano de 1822, ano de proclamação da independência pelo imperador Dom Pedro I, e 2022, o ano que se comemora seu bicentenário. É cunhada em metal nobre, banhada em ouro, sendo constituída em seu verso por 3 brasões, intercalados do Império e 3 brasões da República, e o mapa do território nacional brasileiro com os seguintes dizeres: Medalha do Bicentenário Independência do Brasil. Convidamos o senhor Marcos Antônio Tronca, presidente da Liga da Defesa Nacional, Núcleo de Caxias, para fazer a outorga das medalhas. Com o objetivo de reconhecer o esforço na preservação da história caxiense nacional, sobretudo com a manutenção do Museu da Indústria Metalúrgica, Memorial Gazola, a Liga da Defesa Nacional, Núcleo de Caxias do Sul, por decisão de sua diretoria, entendeu por conceder a medalha comemorativa ao bicentenário da independência do Brasil às seguintes personalidades. Peço que venha até a frente. Senhora Odete Maria Valentini, minha mãe. Senhora Maria Beatriz Pinheiro Machado. Senhora Maria de Fátima Valentini Canevese. Senhor Jair Biagio Canevese in memoriam, representado neste ato por Eneida Soares Canevese. Por favor, se dirijam todos aqui à frente. Eu acho que ela chegou. Aí eu vou pedir.
Agradecemos a presença da secretária municipal de Educação, Sandra Negrini. Neste momento, convidamos o presidente da LDN e a diretoria do MIM a depositarem junto ao obelisco flores em homenagem às vítimas do acidente ocorrido na manhã de 22 de julho de 43. As flores que rendem homenagem às vítimas do acidente são trazidas por Evandro de Carli Borges e Luiz Antônio Propício, 2 cidadãos reservistas militares caxienses, trajando réplicas de fardamento utilizados por soldados da Força Expedicionária Brasileira nos campos de batalha na Itália durante a Segunda Guerra Mundial. É muita emoção e elas não estão conseguindo falar. Então, a Dona Jurema pode ser. Convidamos para fazer uso da palavra em nome das vítimas do acidente e os familiares e também de todos os homenageados dessa manhã. Essa senhora que sempre nos acompanha nos eventos, 95 anos, a senhora Jurema, Dona Jurema. Fica. Graças a Deus que a gente hoje ainda estamos aqui e por aquilo que eu passei, para ver o sofrimento dessas meninas que faleceram, que algumas a gente conhecia, por exemplo, a falecida irmã da Dona Geni, e a minha irmã, depois de ter sofrido o acidente da firma, ela passou muito trabalho. Quando amputaram a perna dela, ela disse assim, quando ela viu que ela estava sem a perna, ela disse, era bem melhor que tivesse me cortado fora o pescoço, mas não a perna. A minha mãe sofreu muito. E o falecido padre Jordani acompanhava muito a minha mãe também. Então o padre Jordani também disse, olha mamãe, se a senhora deixar cortar a perna, a gema é uma tentação. E graças a Deus ela viveu ainda 60 anos depois de ter tirado a perna. E bem em cima, perto assim da virilha. Graças a Deus ela caminhava com a muleta
e trabalhou ainda de costureira. E assim, muito obrigada pela homenagem, para aprender toda, bela homenagem que tem que fazer. Tu vai ter o copo do tio, não? Só para resumir, eu acho assim, é linda a homenagem. Eu acho que, embora é um momento triste, né, de rememorar muitas coisas, e a gente escutou muitas coisas no passar do tempo da mãe e da tia, enfim, mas fazer sim, dar os parabéns para quem elabora toda essa história e fez toda o resgate, né, disso que a gente não valoriza, que na época ficou no silêncio, né? E mulheres, talvez. Então, tem muitas coisas para a gente aprender com tudo isso. Então, resta a gente aqui, eu acho que em nome dos outros familiares, agradecer por todo esse trabalho que vocês estão resgatando e que isso sirva, né? E que elas, onde elas estão, queridas, que elas deixem o legado da gente aqui, ficar aprendendo muito com esse fato e que se possa cada vez mais melhorar esse entendimento, né, de como que se trata as pessoas, os operários, enfim. Muitas coisas ficam de lição. Então, parabéns para quem ajudou esse resgate todo e está mantendo isso vivo entre nós. Obrigada. Convidamos para o seu pronunciamento a senhora Maria de Fátima Canevese Valentini, diretora do Museu da Indústria Metalúrgica Memorial Gasola. Bom dia a todos. Bom dia. Vocês desculpem. É emocionante. Cada vez que acontece um evento desses aqui, homenageando as mulheres, as moças operárias, eu fico assim, eu me emociono. Porque todos os dias, há 10 anos, que o MIM existe, o Museu da Indústria Metalúrgica Memorial Gasola. Há 10 anos, todo dia, todas as vezes que eu chego aqui, eu peço licença a elas, porque eu sei que elas estão aqui presentes, nessa pracinha e dentro do museu. Então eu devo dizer a vocês que é uma emoção muito grande também. Eu convidei a dona Geni, irmã da Graciema Fórmulo, para vir aqui, e ela está muito emocionada, como sempre, né, dona Geni? A irmã da Noema também me disse não posso. Depois eu convidei a dona Jurema, por ser a senhora de mais idade, e ela veio, né? Ontem, após 10 anos de pesquisa e de salvaguarda de todo esse acervo documental, físico e da memória, a parente da Teresa Moraes, a Betina, ela apareceu, né? E eu fiquei muito grata por isso, porque nós estamos em busca dos outros familiares também, da Irma Zago, da Teresa Moraes, desculpa, já não temos mais, já temos contato agora, da Júlia Gomes e da Olívia Gomes. Mas nós vamos conseguir encontrar esses familiares. Então, hoje, eu aqui represento o MIM, o Museu da Indústria Metalúrgica Memorial Gasola. É um dia lindo, o céu está lindo, não é, gente? E aquele dia era assim. Há 80 anos atrás, no dia 22 de julho de 1943, o dia era assim, conforme relatos no documentário que está no YouTube e no nosso site.
do cineasta André Constantin. Ele fala, as pessoas falam, né, que era um dia lindo de céu azul. E é um dia lindo de céu azul. Estamos aqui. A explosão aconteceu às 9 horas da manhã, nesse pavilhão que está atrás de nós, exatamente nessa posição aqui, que hoje carinhosamente nós chamamos de casarão. Para nós da empresa Solar, para nós do MIM, é o casarão. E ele vai ser sempre o casarão. Então, nesse momento, nesse dia, vidas se foram, os sonhos delas também. O que restou foi as saudades, né, dos familiares, pelas meninas, moças operárias que trabalharam no esforço de guerra. A nossa função aqui, como historiadoras, é manter a memória livre. É lembrar para não esquecer, jamais. Por isso nós estamos hoje reunidos aqui, nessa pracinha, tão emblemática e tão importante para a história. No protocolo, não foi esquecido de mencionar a Noema da Costa Lima. Foi propositalmente para que eu, como diretora do museu, pudesse falar um pouco desse acontecimento. A Noema da Costa Lima, representada hoje por sua irmã, que esteve aqui há uns 15 dias atrás, no museu, conversamos, choramos, tomamos um chazinho e conversamos muito sobre a Noema. A Noema foi uma vítima esquecida, a 7ª vítima esquecida, a qual a escritora Tânia Escur Mendes, aqui presente, escreveu sobre ela no livro A Noema. A Noema foi descoberto o caso, o acontecimento com ela, pelo jornalista Rodrigo Lopes, que também se encontra aqui. Através dessa descoberta e conversas e depoimentos, o Rodrigo conseguiu levantar todo o histórico da Noema, e nós, então, em 2018, o Museu da Indústria Metalúrgica Memorial Gazola fez essa placa, que vocês podem notar, a placa da Noema, onde consta, aqui no obelisco, que consta o nome dela, o dia que ela faleceu. Ela está diferente da outra placa, porque é propositalmente, é para identificar que a Noema só foi lembrada 75 anos depois. Ela sofreu muito e nós temos todos esses depoimentos, toda essa história relatada na reportagem do Rodrigo Lopes. Vocês, para maior conhecimento e para maior entendimento, no nosso site, Memorial Gazola, temos todas essas informações, de todas elas, inclusive dessa reportagem especial da Noema da Costa Lima. Em novembro de 2023, o MIM comemora 10 anos. 10 anos de muita luta e de muito esforço para manter viva a memória. Nós vamos seguir em frente, nós não vamos esmorecer. Nós temos apoio da empresa Solar, que é a nossa mantenedora, e nós temos o nosso amor pela salvaguarda e pelo patrimônio. Continuaremos na luta. Agradeço a presença de todos e todos. Eu não vou citar nomes porque eu posso esquecer. E eu chamaria agora, para falar um pouquinho sobre a importância da preservação, o senhor Sérgio Canevese, que é o fundador da empresa Solar, que mantém o nosso museu. Primeiramente, bom dia a todos, principalmente as famílias que em 1943 participaram, viram muitas desse acidente drástico que aconteceu.
Queria agradecer às autoridades já citadas no protocolo. Eu sou o diretor da Marcenaria Sular, fundador, junto com o Jair. A gente adquiriu a Gasola em 2013, mas nós sempre teve esse patrimônio histórico que a gente sempre teve no coração nosso, de manter a história antiga de uma empresa. Por isso que a gente mantém até hoje e a gente vai continuando. Reformamos muitas coisas aqui, inclusive o casarão, o museu. Só tenho que agradecer a quem está dirigindo, a quem está coordenando o museu. Meus parabéns e continuamos sempre parceiros. Não vou me alongar muito. Muito obrigado a todos. Chamo para a sua fala o senhor Paulo Gazola, filho de Ivo Gazola. Alô? Cláudia, muito obrigado por abrir o protocolo para a minha manifestação. Não podia me calar diante de tamanha grandeza que estamos vivendo hoje aqui, em todos os sentidos. A grandeza histórica, a grandeza da revelação provocada por meu pai e realizada pela Fátima Canivete. São 10 anos de luta para transferir a comunidade. E hoje é o Brasil um museu em memória à Segunda Guerra Mundial. Os mortos, os feridos. As contas que papai dizia para nós, que saltou 3 metros atrás desse prédio, a família toda cheia de balas pelo corpo. Uma sutileza histórica que foi esquecida pelo protocolo porque não sabe. A razão de ter sido mortas as mulheres mais do que homens, aliás nenhum, é porque elas lidavam, Dona Fátima, esqueci de revelar isso, com o fulminato de mercúrio, que à época, por uma pequena fricção poderia causar uma explosão. Olha que sutileza, gente. E eram as mãos femininas que historicamente são mais saudáveis que a dos homens, vamos concordar. E elas, por razão que se sabe na família, foram a razão de uma manipulação equivocada que gerou a explosão. É uma sutileza. Mas vamos adiante, eu quero tomar o mínimo de tempo possível. Temos que resgatar aqui a verdadeira razão dessa história, que é a Segunda Guerra Mundial. A Gasola foi escolhida pelo tio José, que chamava meu pai de Ivo José, cujo nome verdadeiro é Ivo Antônio, a cumplicidade por serem muito íntimos. Ele cedeu ao apelo do Exército para transformar a nossa fábrica, que fazia espoletas então na época, para começar a produção de material bélico. Ainda criança, vimos aqui, em 1954, o treinamento do Exército de balística, está ainda reservado e ainda confirmado pelo museu, mostrando o treinamento que faziam os canhões. Eu vou passar por essa fase. A verdadeira razão que estamos aqui interiormente, todos nós pensando, afinal, para quê e por que aconteceu isso? Para preservarmos a nossa liberdade, gente. A razão maior de estarmos aqui silenciosamente passando por momentos turbulentos no nosso país é resgatar o verdadeiro valor que todo ser humano tem e nós temos dentro de nós, que é a liberdade a qualquer preço. Está nos nossos hinos, está na nossa bandeira, está no nosso coração. Nós sabemos silenciosamente disso. E essa razão nos levou a lutar com os aliados e derrotar as forças malignas que todos nós conhecemos, que ainda sobrevivem até hoje. Em todos os parques, em todos os lugares, em toda a América Latina. Não é um discurso político. A verdade não precisa ser espetacularizada. A verdade tem que ser silenciosa. Tem que ser no coração. E nós fomos traídos nessa pátria. Todos sabem silenciosamente disso. Falei com meu colega de aula na subida, meu querido
prefeito municipal Adiló, meu colega. Eu disse: Adiló, quem manda no Brasil? Será o narcotráfico? Ele respondeu: não diga isso em público. Eu só posso lhe pedir 2 desculpas. Primeiro, porque disse que não ia revelar isso. A segunda, porque copiei como colega de faculdade, colei a sua prova de contabilidade, por isso estou aqui já concluindo o curso. Piadas à parte, gente, essa reflexão é muito séria. A traição feita à pátria, cujo artigo 55 diz: crimes de lesa pátria serão condenados à morte quem os cometeu, e silenciosamente, sem ofender a nenhum militar presente. A força da guarda municipal, as pessoas que detêm o poder dentro de si de amar a pátria, olhem-se no espelho e digam a vocês mesmos: valeu a pena? Eu sei que sim, e vocês também sabem. Mas onde está o podre poder nesse país? Em Brasília, cujo narcotráfico manda em todos nós, com raríssimas exceções. Falo em voz alta para que as plantas e esse lugar sagrado 80 anos atrás seja resgatado nesse país. Não com palavras ao vento, mas com atitudes enérgicas de resgatar aquilo que era bandido se transforma em mocinho. O que eu vou dizer para o meu neto? É mentira? É um país feito de mentira? Não! Chega de mentiras! Então, para encerrar, me exaltei, não era para isso que eu queria, mas homenagear um dia maravilhoso que resgata a memória da nossa liberdade, que jamais deverá ser silenciada como agora. Agradeço aos ouvidos e aos corações de vocês que ouviram o meu silêncio, porque estão tentando nos calar. Chega! Não demora muito para terminar. Teremos o PNDL, Partido Narcotraficante Democrático Relativo. Presidente, Marcola. Vice-presidente, o maior filósofo macabro que se conhece, Zé Dirceu. Quem duvida disso? A imprensa cooptada? Eu faço esse apelo em público, aqui onde meu pai nasceu e se criou, onde essa homenagem é prestada à liberdade de todos nós. Muito obrigado. Convido agora, neste momento, para sua fala, em nome da Liga da Defesa Nacional, Núcleo de Caxias do Sul, seu atual presidente, senhor Marcos Antônio Tronca. Saudando o nosso prefeito municipal, Adiló de Domênico, saúdo a todas as autoridades já mencionadas pelo cerimonial. O heroísmo está presente não somente em campos de batalha. Ele aflora ou se manifesta onde existe amor, preocupação em ajudar ou socorrer o próximo. Ou quando não nos afastamos do sentimento de compaixão e humanidade, estendendo as mãos aos necessitados em momentos de grande comoção. É fundamental recordarmos solenemente um acontecimento como este, que há 80 anos atrás ceifou a vida de 7 jovens e deixou outras tantas pessoas com cicatrizes no corpo e na alma. Jovens trabalhadoras que naquele momento histórico colaboravam com o esforço de guerra. Neste ato, é nossa obrigação destacar a força da mulher caxiense em um momento histórico importante. Certamente, não foi somente na antiga metalúrgica Agazola que jovens moças contribuíram com a nação brasileira, ajudando a conquistar e consolidar as conquistas femininas. Além disso, é importante que este fatídico acidente nos faça refletir sobre questões como segurança no trabalho e a brevidade da vida. A homenagem que hoje prestamos às vítimas da explosão de 1943 tem outros objetivos: manter viva a lembrança destas heroínas e o triste desfecho na memória de nossa comunidade, além de reconhecer
que essas 8 moças escreveram seus livros no livro de história de forma trágica enquanto trabalhavam pelo seu país, deixando nossa cidade e suas famílias enlutadas. Hoje, com a entrega da medalha Pró Pátria, procuramos materializar o agradecimento da nação brasileira. Parabéns, Odete, Maria Beatriz, Maria de Fátima e familiares do amigo e sempre lembrado Jair Canevese. O trabalho de vocês faz com que parte da história da cidade de Caxias do Sul venha se manter viva e os nomes de Onoema, Graciema, Irma, Júlia, Maria Amanda, Odila, Olívia e Teresa não caiam em esquecimento. Nesse sentido, cabe neste momento enaltecer a relevância do trabalho de preservação da história por parte do Museu da Indústria Metalúrgica, Memorial Gasola, e da empresa Móveis Sular, enquanto mantenedora deste reduto histórico e cultural. Nosso reconhecimento e agradecimento. Igualmente, entendemos oportuno registrar nosso apelo ao poder público municipal nas pessoas do prefeito municipal, que nos prestigia nesta manhã, no sentido de que seja fortalecido a parceria e o apoio entre o poder público e as entidades culturais de nossa cidade, as quais se preocupam diariamente em oferecer espaços de lazer, entretenimento, turismo e preservação histórica. Por fim, gostaria de esclarecer a intenção do simbolismo em relação ao plantio das mudas de árvores de pau-brasil, que serão realizadas logo em seguida ao encerramento desta cerimônia. As 8 mudas de pau-brasil, árvore símbolo de nosso país, têm a intenção de homenagear e perpetuar em solo pátrio caxiense nossa reverência à memória dessas 8 heroínas caxienses, de modo que sejam eternamente lembradas, não apenas com tristeza, mas também pela força e beleza feminina que haverá de se produzir por suas flores ao longo de cada primavera. Convidamos neste momento o prefeito municipal de Caxias do Sul, excelentíssimo senhor Adilódio Domênico, para sua manifestação. Muito bom dia, senhoras e senhores. Bom dia. Eu quero saudar o presidente da Liga Defesa Nacional do Núcleo Caxias do Sul, senhor Marcos Antônio Tronca, diretora do Memorial Gasola, Maria de Fátima Canevese, diretor da empresa Sular, Sérgio Canevese. Cumprimento o Paulo Gasola e toda a família, Paulo, meu ex-colega de faculdade. Cumprimento especial aos familiares das vítimas, deputado federal Maurício Marcão. Saúdo também, representando a Câmara de Vereadores, o vereador Alexandre Bortoluz. Em nome dele, saúdo os demais vereadores aqui presentes, secretário da Educação, a Sandra Negrini, secretário de Trânsito, Alfonso Willenbring Júnior, secretário de Gestão e Finanças, Cristiano Becker da Silva, e também nosso líder de governo, vereador Lucas Dil, vereadora Rose Frigeri, vereador Ricardo Zanquim, representando o Ministério Público, Dr. Luiz Carlos Prá, comandante do 12º BPM, Tenente Coronel Ricardo Vargas, comandante do 10º BPM, Tenente Coronel Luiz Fernando Becker, comandante do 4º BP Choque, Major Diego Socol, que ontem comemorou
4º ano, né, de instalação em Caxias do Sul, importante batalhão. Comandante do 5º Batalhão de Bombeiros, Major Lúcio Yunes Lemes da Silva, representando o delegado regional de Polícia Civil, delegada Catherine Borges, diretor da Guarda Municipal, Márcio Laguna, demais autoridades, militares, civis, a todos que aqui nos acompanham, a coordenadora da 4ª CRE, Vivian Del Valle, da Cruz Vermelha Brasileira, o Diego Monteiro, grupos de escoteiros, Padre Cláudio Pezzoli, demais representantes de entidade. Hoje nos reunimos aqui para relembrar e prestar homenagem a um evento marcante em nossa história local. Os 80 anos da grande explosão na antiga metalúrgica Gasola, vitimou 7 trabalhadores. Gracema Fórmulo, Maria Bom, as irmãs Júlia e Olívia Gomes, além de Tereza Moraes, Irma Zago, a Noêmia da Costa Lima, que vieram a falecer depois. A jovem Odila Guber sobreviveu à explosão, mas teve a sua perna amputada, como foi relatado aqui por quem me antecedeu. Essa tragédia não apenas moldou o nosso passado, mas também impulsionou o caminho que seguimos até hoje, permitiu-nos aprender lições valiosas sobre a importância da segurança no trabalho e de fiscalização adequada nas nossas indústrias. Mais de 5.200 notificações chegaram ao Centro de Referência em Saúde do Trabalhador da nossa Secretaria da Saúde em 2022. Repito novamente, 5.200 notificações ainda em 2022. Isso demonstra que ainda temos um caminho a percorrer na seara da saúde e segurança laboral em empresas. A explosão na metalúrgica Gasola deixou cicatrizes profundas, mas ao mesmo tempo revelou o espírito de união e solidariedade do nosso povo. Devemos lembrar e homenagear aqueles que perderam suas vidas naquele trágico dia, assim como suas famílias que suportaram a dor e a perda. É nosso dever honrar a memória dessas pessoas, assegurando que suas histórias e sacrifícios nunca sejam esquecidos. E no momento que a gente revela 5.200 notificações, nós temos ainda um longo caminho a percorrer para que eventos como esse não se repitam em nenhum momento. E cabe a nós, eu sempre digo que a maior obra que estamos fazendo, junto com a nossa vice-prefeita Paula, é apaziguar a cidade, é manter o respeito e a independência de todos os poderes, inclusive com aqueles que pensam diferente de nós. É isso que nós precisamos. A liberdade, a democracia tem um valor imprescindível para que nós possamos cultuar e viver nesse país fantástico que acolhe a todos que chegam em busca de uma oportunidade. Como também essas moças em busca de um trabalho para sustento das suas famílias tiveram a vida ceifada por um incidente, por um acidente. E eu vendo aqui Dona Jurema, a senhora falando que na época tinha seus 15 anos, eu imagino a dor no coração até hoje, o sentimento da perda dessas amigas, dessas pessoas, e que nós reverenciamos através da denominação de ruas aqui no bairro Sagrada Família, e que seguidamente nós comentamos, ouvimos falar do nome principalmente das duas ruas, a Irma Zago e Gracema Fórmulo, e as pessoas não se dão conta que ali está a lembrança e a homenagem de vítimas que tombaram em defesa da democracia e da liberdade do povo brasileiro, cumprindo o seu dever, trabalhando, e é isso que nós precisamos a cada dia, perseguir e continuar na memória dessas heroínas, dessas pessoas que dedicaram a vida em prol de manter e conquistar a liberdade do nosso país, que cada um de nós cumpramos o nosso dever, por menor que seja a nossa interferência na sociedade, mas do respeito, da solidariedade, da fraternidade e, acima de tudo, manter a paz, manter a liberdade. Isso tem um valor que o povo brasileiro até hoje não abre mão, e queira Deus que nunca abra mão desse preceito de liberdade, de paz, de convivência harmônica
porque afinal de contas nós somos a pátria do Evangelho e o coração do mundo. Esse país nasceu e se formou com a imigração e a migração, e que ele continue assim, na lembrança dessas vítimas do 22 de julho de 1943, que a memória delas nunca seja esquecida e que nós saibamos valorizar e cultuar o nome delas e dos seus familiares. Um grande abraço, um bom fim de semana a todos. Muito obrigado. Neste momento, convido o Padre Cláudio a proceder a uma bênção a todos aqui presentes.